Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao 7. O nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O sermão dessa noite tem como tema um sem-teto chamado Jesus. Irmãos, creio que alguns de nós já ouvimos, dos mais antigos, de um tempo em que encontrar alguém na rua, na calada da noite, era uma questão de segurança pública. Não era comum, eu lembro que os meus avós falavam sobre isso. E por morar numa cidade pequena, eu lembro que eles sempre diziam como que era a vida na cidade grande. E ele nos chamava a atenção para estes fatos. Olha, lá na cidade grande, se a polícia encontrar alguém tarde da noite na rua, certamente esse alguém será levado preso. Mas claro que no nosso contexto isso já não traz tanta importância, porque o viver sem teto, morar na rua hoje, o não ter um lugar para pousar, o não ter um lugar para dormir, é uma questão de segurança, ou melhor, de uma questão social. Hoje, quando você encontra alguém tarde da noite, jogados nas marquises, debaixo de marquises, logo lhe vem à mente uma questão social. Naquela época, não. Mas a pergunta que você pode fazer a esse respeito é: mas pastor, o que tem a ver esse texto com a realidade daquele tempo passado e do nosso próprio tempo? E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Nesse tema, um sem-teto chamado Jesus. Por que Jesus, irmãos, não teve um teto? Por que a humilhação de Cristo, ela foi evidenciada a partir de um contexto tão difícil? Você há de concordar de que nós não estamos muito longe da realidade ao qual Cristo teve a experiência de viver. No seu nascimento já teve que vir em meio a crises onde não tinha sequer um lugar para ficar, para se aquentar. Quando pensamos na humilhação de Cristo, nos vem à mente um Deus encarnado, ou melhor dizendo, perdoe-me, o Deus encarnado já sofrendo por grandes humilhações. Eu quero que pense comigo. A humilhação de Cristo já começa na gestação de Maria. Imagine Maria com a sua barriga grande, indo para um lado e para o outro, e ouviu a promessa de que ela tinha no seu ventre o Messias, o Deus encarnado. Agora imagine essa Maria, já na sua gestação, andando para um lado e para o outro, aquele cuidado de mãe, não é assim? Aquele cuidado de não tropeçar, aquele cuidado que toda mãe tem.
Agora isso para Maria era comum, como é para qualquer mãe. Agora eu quero que você olhe por outra perspectiva, do Deus, o Senhor, o Eterno, no ventre de Maria, dependendo de um cuidado todo especial de uma mulher extremamente frágil. Agora esse Jesus nasce, e a humilhação continua, porque vai até a cruz. Mas agora Maria está com Jesus no colo. Já não chega a não ter tido um teto para nascer. Jesus está no colo de Maria. Agora imagina o cuidado de Maria como mãe. Está lá, pega Jesus no colo e leva para um lado e leva para o outro. E alguém chega para Maria, isso aqui, por favor, isso não está na Bíblia, mas eu fico viajando em todo esse conceito, em tudo isso. E Maria está lá com Jesus no colo e carregando o Eterno, o Deus encarnado. Imagina a preocupação dessa mãe. É claro que, obviamente, humanamente falando, eu diria para você que Maria poderia colocar tudo a perder. Poderia ou não poderia? Nós temos os nossos filhos. Eu estava aqui lembrando do Matias, eu poderia não estar aqui com o Matias. Mas Deus tem sustentado. Deus tem cuidado. E a figura de Maria é esta figura, cuidando, zelosa, porque afinal de contas está cuidando do Deus, o Deus encarnado, o Deus homem. O que tornou Jesus, irmãos, um sem-teto naquele tempo, e o que torna Jesus hoje, nos nossos tempos, um sem-teto? Você já parou para pensar nisso? Eu quero que lhe remeter a um pensamento do real sentido do Natal, à luz desse texto. E a pergunta é essa: o que tornou Jesus um sem-teto naquele tempo e o que torna Jesus um sem-teto no nosso tempo? Já que nós usamos expressões muito fortes, Jesus na minha casa, Jesus na minha vida, nós convidamos o Senhor para sentar conosco, para entrar, para participar da nossa ceia. Não é assim? Caso não teria sentido quando nós pensamos no Natal. Quero compartilhar com você nessa noite sobre duas razões pela qual Jesus pode ser um sem-teto e foi um sem-teto naquele tempo. Primeiro, Jesus, irmãos, era um sem-teto porque ali não havia lugar para ele. Lucas começa essa pequena seção do relato do nascimento de Jesus com a expressão: aconteceu, porém, naqueles dias. Essa expressão usada pelo evangelista, irmãos, tem o propósito de mostrar o ambiente em que Jesus nascera. Um ambiente ao qual ele está inserido, que no caso era o recenseamento imposto pelo imperador César Augusto para impor as contribuições e descobrir naquele tempo aqueles que poderiam cumprir os serviços militares, o que era algo obrigatório no imperador, naquele império. Mas obviamente, irmãos, que a intenção de Lucas não é somente de demonstrar esse ambiente hostil em que Jesus nasceu, mas também nos remeter e voltar-nos àquilo que está paralelo ao nascimento de Jesus, ou seja, o nascimento de João Batista. Lá no capítulo 1, no verso 57, ele diz assim: a Isabel cumpriu seu tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Ao nascimento de João Batista, e assim fazemos um paralelo entre estes dois eventos daquele tempo.
nascimento de Cristo e o de João Batista. Note que Lucas, ao narrar o nascimento de João Batista, paralelo ao de Jesus, ele faz uso de expressões extremamente fortes e significativas. Porque Lucas quer aqui narrar dois eventos marcantes daquele tempo: nascimento de Jesus, o nascimento de João Batista. E quando ele faz esse paralelo, ele quer mostrar a condição de João Batista e a condição de Jesus. Em que contexto, sendo, embora o mesmo contexto, são crianças diferentes e crianças que têm atendimentos diferentes no seu nascimento. Cumpriu-se o tempo de dar à luz. Em outras palavras, o dia tão esperado de dar à luz chegou para a jovem Isabel, assim como para a jovem Maria. Em seguida, Lucas narra, dando maior emoção ao evento, dizendo que lá estavam seus familiares, verso 7 do capítulo 1, verso 57 do capítulo 1. Seus vizinhos, e com Isabel se alegravam. Com quem Jesus estava? Quem era a companhia de Jesus no seu nascimento? Ele estava em uma manjedoura. Eu creio que todos sabem o sentido de uma manjedoura. É um lugar extremamente fedido, um lugar impróprio para o nascimento de uma criança. Eu diria que mais impróprio do que a calçada de um hospital. Mas o texto relata que Jesus estava lá, com o cuidado de sua mãe, ajudando. Lá em João, irmãos, havia um teto, uma família que o aguardava a sua chegada. Lá havia amigos, é assim que o texto diz. Ao contrário do nascimento de Jesus. E aqui nós não queremos depreciar o nascimento de João Batista. Mas quando nós fazemos esse paralelo, nós vamos entender a palavra de João Batista lá no seu capítulo 13, verso 16. Quando esse menino contemporâneo do próprio Cristo, ele diz desse jeito: disse João Batista a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia das suas sandálias. Esta imagem que João tem do Cristo encarnado, do Deus vivo. E ao fazermos este paralelo, irmãos, entre o nascimento de João e o nascimento de Jesus, nos salta aos olhos algo muito interessante. Lá no texto, no capítulo 1, do verso 57, enquanto que o significado para filho é tão somente, no sentido grego aqui, é tão somente criança. Lá no texto, no capítulo 2, onde nós lemos, quando Lucas relata o nascimento de Jesus, no verso 7, ele está se referindo como filho primogênito. Por que Lucas faz por que este texto paralelo com outro tem tamanha relevância? É exatamente por isso. Porque João Batista não seria capaz de corresponder ao anseio de uma sociedade, ao anseio da humanidade. E ele reconhece isso lá no capítulo 3. É como que João Batista, irmãos, estivesse trazendo aos olhos daqueles que viram tudo isso, de que o seu papel nunca será maior do que o de Jesus. A ideia que ele usa aqui de não desatar, ser digno de desatar, ele traz a figura aqui de um escravo, de um servo. Quando se entrava um servo na casa do convidado, ou melhor, quando entrava um convidado na casa do outro, existia um escravo lá, e ele estava lá com uma bacia de água, e quando este convidado entrava, ia-se lá o escravo, o servo, tirava as sandálias dos pés, aquelas sandálias empoeiradas, aqueles pés empoeirados,
E ali jogava água sobre aqueles pés empoeirados, lavava, e João diz desse jeito: eu não sou digno sequer de ser servo, de ser escravo, eu não sou digno de tirar as suas sandálias dos pés. Um sem-teto chamado Jesus, glorificado no céu e na terra, e que deseja ser glorificado, que deseja ser exaltado por mim e por você. Mesmo ele nascendo na companhia de animais, em uma manjedoura, ele é o Senhor. É isso que João está dizendo. Mesmo que os holofotes não estivessem voltados para a sua chegada, João está dizendo: ele é o Senhor, a quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele é o Messias, ele é o Filho. Eu sou apenas uma criança, mas ele é o Filho. Ele é o Deus encarnado. Esta é a razão e este é o verdadeiro sentido do Natal para mim e para você. Estamos diante do Deus, o Senhor dos senhores, que veio para nos trazer alegria, veio para mudar. Por isso ele está dizendo para mim, para você, nesta noite, que o meu coração, o seu coração, deve haver lugar para o senhorio de Deus. Deve haver lugar para a graça de Deus. Convide ao Senhor constantemente. Esse Deus maravilhoso ao qual você serve, ao qual nós servimos. Não permita que nada ocupe o lugar de Jesus em sua comemoração, em seu coração, para que não se perca o real sentido desta data, deste momento tão especial, ao qual todos nós desejamos. Ele é o real sentido do Natal. Ele se humilhou por mim e por você. Não permita que os encontros, lembranças, sejam elas boas, maus ou más, impeçam de ter Cristo em vossa vida em 2020 e constantemente. Corra para o Senhor. A sua condição ela é humilde, acredite, a de Cristo foi mais ainda. Ele quer ser glorificado em nós e através de nós. Em segundo lugar, Jesus era um sem-teto porque naquela hospedaria ele era um incômodo. Por incrível que pareça, irmãos, eu estava assistindo uma reportagem sobre as mães que optaram por ter seus filhos fora de datas comemorativas como Natal e Ano Novo. E a repórter perguntando para algumas delas, mas por que esta opção? Ela disse: olha, eu preferi adiantar porque eu não quero passar uma data tão especial rodeado de gente de jaleco branco e um bebê chorando. Eu não quero isso. Eu quero estar com a minha família. Jesus estava lá na manjedoura. Agora eu quero que você pense porque não havia lugar, porque Jesus era um incômodo numa hospedaria. Eu explico. Irmãos, esses momentos aqui ao qual Lucas vai relatar, era momento de reencontro. As pessoas que não eram da cidade estavam vindo, e ali elas reencontravam seus familiares, seus amigos. E eis uma das razões porque não tinha espaço, não tinha lugar para Jesus naquela hospedaria. Agora imagine Jesus batendo, a Maria já de barriga, já para nascer, e o texto não relata, mas o que nos dá a entender que não há qualquer sensibilidade para com Maria e para com José, porque eles têm que ganhar Jesus em uma manjedoura.
Aí você diz, nossa, que terrível, mas hoje não é diferente. A insensibilidade de próprios profissionais em deixar uma mulher ganhar o filho na rua e outras coisas. Contexto extremamente social, onde a sociedade perdeu a sensibilidade. E é triste isso, sabe por quê? Porque esses mesmos, eles dizem desse jeito, o Natal é uma coisa maravilhosa, olha, o Natal Jesus está comigo, será que está mesmo? Esses diziam desse jeito, olha, essas mulheres, nós não queremos isso, nós não queremos. E é muito interessante, querido, que no verso 3, Lucas diz que todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, justamente para enfatizar essa ideia de que o que era uma hospedaria, o que era aquele momento, o que era aquele movimento, não havia de fato lugar. Imagine alguém receber Jesus e Maria está lá para ganhar o filho, e daqui a pouco, nasce essa criança. Essa criança começa a chorar, e Maria está lá acalentando. Certamente Jesus seria um incômodo. Jesus era um incômodo porque naquele lugar não havia quem o desejasse, quem estava disposto a recebê-lo. E é muito triste, mas é fato que muitos de nós, irmãos, muitos fazem dessa data comemorativa, desse momento tão especial da vida cristã, um mero momento de reencontro. Nós estamos felizes, alguns dizem nós estamos felizes porque nós vamos reencontrar o fulano. Perde, descaracteriza o verdadeiro sentido daquilo que de fato é o Natal. É Cristo na nossa vida. E você talvez diga, mas pastor, quando fazemos isso? Quando eu e você pouco nos preocupamos com aqueles que estão passando por adversidade, passando por nós. Cito um exemplo para você, hipoteticamente. De repente você está lá na sua festividade de Natal, no seu momento tão familiar, tão especial, e alguém bate na sua porta e diz desse jeito, olha, me ajuda, tem alguém passando mal na minha casa. Você há de concordar comigo que o clima de imediato muda. Muda ou não muda? Mas a pergunta é, como você vai reagir a isso? Jesus, certa vez, com os seus discípulos, disse algo para eles. Olha, eu não tenho sequer onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem, o Deus encarnado, não tem sequer onde reclinar a cabeça. As raposas têm até os seus covis, os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem. Jesus também certa vez disse que muitos o negariam, mas como negar? Quando nós deixamos de atender aqueles que precisam. Quando o nosso coração não está voltado também para a necessidade alheia. Quando deixasses de atender o pobre, dá água para aquele que está com sede, dá comida para aquele que está com sede. Mas pastor, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso para você, querido, que o Natal não é tão somente um momento de reencontro. Um momento onde nós sentamos à mesa. Não, o Natal é mais que isso. O Natal reflete a misericórdia de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. E uma forma de exercer esta misericórdia é olhando para fora. É saber que tem pessoas que nesse momento estão em situações de necessidade e que precisa, pessoas sozinhas. Talvez este final de ano, esta passagem de Natal, seja a primeira vez que você vai passar sem o seu ente querido. Não sei, um filho, esposo, neto,
Você perdeu. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus está lá com você. O Senhor está lá com você. Não deixe Ele de fora. Abra as portas do teu coração. Abra as portas do seu coração, da sua casa, da sua família. Cuidado. Cuidado para que você não se perca em meio a toda esta proposta. Este ambiente propício, este ambiente que foi criado para que você seja, para que você se alegre. Cuidado. Não deixe o Senhor de fora. Eu quero concluir. Chama na sua atenção para algo. Não perca de vista o real sentido do Natal. Não importa que tipo de alimento você possa ter à sua mesa de Natal. Não importa o contexto que você esteja naquele momento. Não perca de vista o real sentido do Natal. O Senhor está com você. Não perca de vista o real sentido do Natal quanto às pessoas que você não terá na sua companhia. O Senhor está lá com você. Não perca de vista. Mas o que você, irmãos, não pode esquecer-se também, é que Cristo, em momento algum, quer ficar de fora da sua hospedaria. Então, nesta noite, em nome de Jesus, seja a sua hospedaria, seja ela boa ou ruim, fale para o Senhor: Deus, vem, entra neste casebre chamado coração. Vem comigo, Senhor. Vem me ajudar. Faz morada neste casebre chamado coração, porque eu preciso de Ti. Não se detenha, querido. Não se perca. O Natal tem um sentido real. E o Senhor quer fazer parte, o Senhor quer de fato viver, o Senhor quer te dar, ou melhor dizendo, uma experiência real do que é verdadeiramente o Natal. E a proposta que o Senhor tem para mim, para a sua vida é: não abra mão daquilo que o Senhor já tem revelado a você. A oportunidade de conhecê-lo. Em nome de Jesus. Não permita que a sua ceia de Natal seja tão somente um ambiente de encontro e reencontro, mas convide o Senhor. Convide o Senhor. E talvez você diga: pastor, mas a questão do Jesus, um Jesus sem teto, eu diria para você que o Senhor já está na glória. E que se tem alguém que necessita de guarita, somos nós. Eu e você precisamos da graça do Senhor. Eu e você precisamos da misericórdia do Senhor. E o Senhor deixou um exemplo, ao contrário de que fizemos com Ele, ao contrário daquele tempo que fecharam-se as portas para Ele, Ele está abrindo as portas para mim e para você, e dizendo: vem, vem comigo. Quero deixar essa palavra para você, meu irmão, nesta noite. A você que nos visita, que Deus o abençoe e que o Senhor o chame a cada dia mais para viver a experiência do real Natal, o real significado do Natal. Que Deus vos abençoe.